Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Iluminado do Stephen King. O Iluminado foi lançado em 1977, no começo da carreira do King, e hoje ele é considerado um dos grandes clássicos do terror, Pelo menos pra mim ele é. No Iluminado, a gente vai acompanhar a história da família Torrance, que é composta pelo pai, o Jack, a mãe, Wendy, e o filho, o Danny, que é uma criança iluminada. Daí que vem o título do livro. E a história começa com o Jack fazendo uma entrevista de emprego para ser zelador de um hotel, que é o Hotel Overlook. Que eu também não sei se estou falando certo, mas é isso aí. Esse emprego é uma forma do Jack recomeçar, porque apesar dele ser um homem muito inteligente, ele também é um escritor em ascensão. Ele acabou perdendo o seu emprego de professor porque ele era alcoólatra. E não só por isso, Ele tinha um aluno que acabou não aceitando um feedback negativo que o Jack deu e foi lá e furou os pneus do carro, e o Jack teve uma explosão de raiva e agrediu esse aluno. Então ele foi meio que convocado a se demitir e não tinha conseguido nenhum emprego até então. E um amigo dele ofereceu essa oportunidade, daí ele foi lá no hotel fazer essa entrevista, que é onde a nossa história começa. Uma coisa interessante nesse livro é pensar na inspiração que o King teve, porque para quem não sabe, o King passou um tempo, uns dias, não sei ao certo, em um hotel que também fica no Colorado, assim como o Overlook, com a sua esposa, em um final de temporada. E somente eles eram os únicos hóspedes nesse hotel, Então, eu acho que o King viveu muito bem essa experiência de estar sozinho em um hotel gigante. Porque o que vai acontecer aqui é que eles vão para esse hotel e eles vão ficar sozinhos, isolados nesse hotel, porque é final de temporada e também vai cair uma neve, uma nevasca, mas não é qualquer nevasca, é uma daquelas que vai deixar eles literalmente presos e sem comunicação com o restante do mundo, Então o King meio que teve um pouco dessa experiência, e o quarto em que ele ficou nesse hotel é o 217, que é um quarto que vai ter um papel fundamental aqui nessa história, Tanto que tá aqui na capa, 217. Não sei se dá pra vocês verem bem. Mas aí o King tem essa experiência de estar meio que só em um hotel gigante. Outra coisa também é que o King, ele também já teve problemas com o alcoolismo, então ele sabe muito bem como que é essa experiência, como que é passar por esse processo de largar a bebida e tudo mais, que é o que está acontecendo com o Jack, Ele é um ex-alcoólatra e ele tá nesse processo de parar de beber, já tem um tempo que ele não bebe, mas o tempo todo a gente vê os resquícios disso, como que ele se sente com isso e a vontade que ele tem de beber o tempo todo. Então, acho que o King também passou muito bem aqui essa experiência, e acho que também tem a questão do Jack ser um escritor em ascensão, assim como o King, Na época que esse livro foi lançado, o King estava no início da sua carreira, ele estava começando a fazer sucesso, então o Jack, ele também tem um pouco disso, Como eu disse, ele é muito inteligente, ele fez faculdade de, não sei de que, mas ele dava aula, ele é escritor, e ele tá trabalhando numa peça, Enquanto eles estão nesse hotel, ele está trabalhando nessa peça, e eles veem também o hotel como uma oportunidade aí pro Jack meio que se curar. Agora falando um pouquinho sobre os poderes do Danny, como eu disse, ele é uma criança iluminada, Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Danny, ele sente e percebe as coisas muito mais do que as pessoas normais. E não apenas isso, Ele é capaz de captar pensamentos e sentimentos das pessoas que estão ao seu redor. Tanto que o Danny sabe que os pais já pensaram em se divorciar sem nunca terem citado isso dentro de casa. O divórcio nunca foi uma palavra citada, foi algo pensado, e o Danny, ele sabe disso. Ele consegue captar tudo que está ao seu redor e por conta disso ele é uma criança muito inteligente, muito perspicaz. Ai, gente, o Danny é muito fofinho, eu fiquei apaixonada por ele, é uma criança sensacional. E por conta da sua iluminação, o Danny sabe desde o começo o perigo
que é o Overlook, né? Quando o pai vai lá fazer entrevista e eles ficam sabendo dessa possibilidade de trabalho, o Danny começa a ter alguns sonhos e ele começa a ser alertado pelo Tony, que é uma outra figura aqui bastante interessante também nessa história, sobre o Overlook, né? Tanto que fica aparecendo essa palavra, Redrum. E tem todo um mistério por trás, porque o Danny não entende isso, e daí depois quando a gente vai entender isso daqui... Meu Deus, King arrasou. Então, assim, ao mesmo tempo que o Danny sabe do perigo que aguarda no Overlook, mas que ele também, assim, não sabe a princípio o que que é. Ele sabe que tem alguma coisa do mal ali, mas não fica tão claro pra ele o que que é, o que que vai acontecer. Mas ele também tem consciência da importância desse emprego pro pai, né? Por conta dele ter perdido esse emprego como professor, o Danny vê a importância deles irem pro Overlook para eles poderem ter dinheiro e também não só isso, pro pai poder terminar essa peça que ele está escrevendo para ver se a situação melhora para eles, né? Então o Danny fica nesse impasse o tempo todo e é muito doido quando a gente para pra pensar que o Danny tem 5 anos. 5 anos, criança de 5 anos, preocupada com essas coisas, e ele não fala nada, ele entende do perigo, ele sabe que o Overlook é perigoso, mas ele não fala nada com os pais justamente por causa que ele sabe da importância desse emprego. Uma coisa muito legal nessa história é que a gente tem um hotel que também é personagem, né? Eu amo histórias onde que casas, carros e afins acabam se tornando personagens por algum motivo. E aqui o Hotel Overlook, ele meio que vai ter uma vida própria e a gente vai ver como que esse hotel vai afetar essa família, né? Porque eles estão isolados, então tem toda essa questão do isolamento. A Wendy fica apreensiva desde o começo, porque ela entende o perigo deles estarem ali e ela também fica muito alerta com relação ao Jack. E não é assim questão de falta de confiança, porque a gente vê o amor que essa família tem um pelos outros, né? Porque o que vai ter acontecido aqui é que em uma época de bebedeira, o Jack vai chegar em casa e o Danny vai ter mexido em algumas coisas dele e vai ter derramado cerveja nesses papéis. E o Jack vai ter uma crise e vai quebrar o braço do Danny. Então a Wendy fica muito alerta por conta disso, porque ela tem medo de em algum momento o Jack ter algum acesso de raiva e acabar machucando o Danny novamente. Mas embora a gente tenha isso, a gente vê o quanto o Jack ama o Danny. Então tem toda essa questão, essa meio que ambiguidade, né, na história. Porque o Jack vai acabar sendo meio que o elo fraco, não tão fraco. É meio difícil falar isso sem dar spoilers, né? Porque o que eu tô querendo dizer é que o hotel vai afetar essa família de uma forma muito, assim, pesada. E a única coisa que eu digo pra vocês é que a gente tem que fazer uma leitura atenta desde o começo. Porque, assim, algumas pessoas acham que a narrativa do King, ela é muito prolixa, muito demorada. Eu discordo totalmente, eu amo essa narrativa dele, porque ele vai construindo um clímax. Então ele vai entregando pra gente algumas peças desse quebra-cabeça, né, por assim dizer, e que se você fizer uma leitura atenta, você vai sacar e você vai perceber o que está acontecendo antes mesmo dele te revelar. Então eu acho isso incrível, e apesar de parecer que o começo é meio enrolado, não tá acontecendo nada, todo mundo fala que é de terror, mas não tá acontecendo nada, eu acho que não é bem assim. Eu acho que esse livro aqui, ele está mais para um terror psicológico, por toda essa questão deles estarem presos ali nesse hotel, em meio a uma nevasca, sem comunicação com o mundo exterior. E também porque a gente fica meio apreensivo por causa do Danny. Ele é um personagem cativante, é um personagem que a gente gosta e a gente fica preocupado sobre o que vai acontecer com ele, né? Então, eu acho que essa narrativa do King, ela é perfeita. Ela vai construindo, assim, o clímax de forma gradual. E aí, quando as coisas acontecem, quando você chega ali no ápice do negócio, você já tá tão, assim... Como que eu posso dizer? Tão eufórico, com tanta agonia por todas aquelas coisas, que você fica assim,
surtado, porque você não sabe o que vai acontecer. E como eu falei, e eu falei no meu vlog também, a importância de você fazer uma leitura atenta, porque o King ele vai entregando pequenas coisas no decorrer dessa narrativa. Então, tem um capítulo aqui que tem páginas e páginas dele descrevendo a história do Overlook, contando coisas que já aconteceram lá, antigos donos, sobre inaugurações, festas, pessoas que morreram nesse hotel. E isso é fundamental pra narrativa, tá? Pode parecer que não, mas é sim, tá? E a gente vai percebendo isso conforme as cartas forem colocadas na mesa. O Iluminado se tornou o meu livro favorito do Stephen King até agora, né? Porque ele tem 500 mil livros publicados e ainda está escrevendo mais 500 mil. Então, por enquanto, ele ocupa o primeiro lugar de livro favorito, seguido de Salem, que eu sou completamente apaixonada. Porque assim, né, gente? Esse livro é perfeito. Não tem outra coisa pra dizer, não teve nada que eu fale que seja ruim ou que possa ser descartado na história, não tem nada. Como eu disse, né, a narrativa do King é algo que eu gosto muito, e aqui nesse livro, nossa, foi sensacional o que ele fez, né? Que ele começa a história assim bem gradativamente, até chegar no ápice do negócio, e na hora que você chega lá, meu Deus, perfeito. Uma coisa que vocês podem querer saber ou virem a perguntar é sobre o medo, se esse livro dá medo. Eu não senti medo, mas no geral eu também não sinto medo com livros. Eu fico com medo de ficar com medo, mas eu não sinto medo. E aqui eu não senti medo. O que eu senti, como eu disse, foi uma agonia por querer saber o que vai acontecer com o Danny, porque ele é uma criancinha tão fofa que eu fiquei com medo, assim, de acontecer algo com ele, mas não medo em si das coisas que acontecem aqui, tá? Tem algumas cenas que podem ser um pouquinho mais aterrorizantes. Se vocês virem no meu vlog, aí vocês vão saber, vão ver a minha reação com algumas dessas cenas. Principalmente quando o Danny entra no quarto do 217, que tem uma coisa que aconteceu nesse quarto aí, né? Que se vocês sabem, vocês vão ter que ler o livro. E aí o Danny entra, e na hora que mostra o nome do capítulo, eu já fiquei agoniada, que eu pensei assim, não, agora vai dar ruim. Agora vai acontecer aqui alguma coisa com o Danny, eu estou preocupada com essa criança, né? Mas medo eu não senti. Mas eu acredito que se eu for assistir o filme e tiver essa cena exatamente da maneira que o King colocou aqui, eu acho que eu vou ficar com medo assistindo o filme. Porque eu não sei o que acontece comigo, gente. Eu vejo filmes de terror, eu fico com medo. Eu leio livros de terror, eu não fico com medo. Não sei, né? Não sei o que acontece. Mas enfim, né? Eu gostei demais de fazer essa leitura. Foi um livro que eu acabei de ler, que eu tava com um sorriso no rosto, né? Vamos lá ver meu vlog. Vou falar isso várias vezes, mas é porque lá vocês vão conseguir ver a minha reação, assim, do momento, com tudo que eu tava lendo, quando eu acabei, como que foi pra mim. Eu só sei que eu estou, assim, completamente apaixonada por esse livro, e esse livro só mostra o porquê de eu gostar tanto do Stephen King, né? Ele é maravilhoso, esse homem, né, gente? Quero ler tudo que ele escreveu, mas vai demorar um pouco, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já leu algo do Stephen King, se você pretende ler, se você já viu o filme e afins, né? Ou se você tem um certo receio de começar a ler. Eu super recomendo, deixa o receio de lado, só vai, se joga no King. O que eu recomendo é que você pegue um livro menor, né? Tipo Joyland, Carrie, os livros menores dele, pra você ter uma noção de como que é essa narrativa. E aí, se você curtir, só vai, se joga, porque é maravilhoso. Eu sou apaixonada com os livros dele. Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo alguns links da Amazon, né, dessa edição aqui e daquela mais recente da Biblioteca King, que tem um pré e um pós-fácil, que foram retirados pelos editores, né? Então, se você quiser ter acesso a essa edição mais completa, eu vou deixar aqui embaixo também. E você comprando por esses links da Amazon, você me ajuda aqui, né, como uma forma de patrocinar sem gastar nada mais do que você já vai gastar comprando o seu livro. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo, né, o que você achou, se você gostou e afins. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar alguma coisa nova. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, né, aqui embaixo é ótimo, né? Mas enfim, vão estar aqui embaixo pra vocês me seguirem e acompanharem lá. Eu tô no Scoob e no Instagram, principalmente. Então é isso. Beijos e até o próximo.